Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente terça-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e essa preparação aí do Verdão para esse jogo importantíssimo contra a equipe da LDU lá em Quito, quinta-feira às 21h30. Estou trazendo um corte com essas últimas informações aí dessa preparação, onde vale vaga para a final da Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí trazendo essas últimas informações. Libertadores, porque na quinta-feira é aqui, hein? O Palmeiras joga contra a LDU, a gente acompanha o Vinícius Nicoletti, claro, já tá por lá. Faz hoje o Galo. E aí fica, é isso, Vinícius, para o jogo do Palmeiras. Palmeiras chega quando aí? Qual que é a programação, hein, Vinícius? É isso aí, Bruno. Rodada dupla aqui em Quito. Atlético nessa terça-feira, depois quinta-feira tem Palmeiras e LDU, a equipe de Quito tentando aí chegar à sua final de Libertadores também. Palmeiras usou uma estratégia totalmente diferente do Atlético. O Atlético, repetindo, chega hoje, véspera do jogo nessa terça-feira aqui em Quito. O Palmeiras também chega nessa terça-feira. Vai fazer, aliás, nesse momento está fazendo treinamento na academia de futebol e chega aqui em Quito por volta de 8 horas da noite, horário local, 6h30 da tarde, mais ou menos, o Palmeiras estará por aqui. Vai fazer ainda o último treinamento em Quito. O Palmeiras usou essa estratégia de uma adaptação, um treinamento aqui em Quito. Vai treinar no CT da seleção equatoriana e depois o jogo na quinta-feira. O time vem sem novas baixas. Ainda tem o desfalque do Everton, que ainda não voltou a treinar, e os dois jogadores que estão se recuperando de cirurgia, o Paulinho e o Lucas Evangelista. Vai levar algumas dúvidas na equipe para esse jogo contra a LDU. O Bruno Fux ou o Murilo na zaga, no meio campo pode entrar o Emiliano Martinez no lugar do Aníbal Moreno e o Maurício disputando a posição com o Alan no meio campo ataque do Palmeiras. Acredito que essas 3 dúvidas que o Palmeiras vai levar para o jogo aqui contra a LDU. O Palmeiras defende uma invencibilidade, 25 jogos sem perder para equipes estrangeiras. A última derrota foi em abril de 2023 para o Bolívar, num jogo na altitude, mas era um time reserva. E a gente vê por aqui, Bruno, muitos jogadores torcedores da LDU passando, como esse torcedor aqui, que passou muito empolgado e confiante. Mas eu queria saber o que você pensa do time do Palmeiras. Palmeiras es un equipo grande, un grande de Brasil, está entre los más grandes de Brasil. Wow, es un tremendo equipo. Y fuerte. Fuerte, equipe fuerte. Fuerte, sí, fuerte, entre los grandes de Brasil. ¿Es posible el LDU avanzar para la final? Sí, muy posible, ¿Por Liga. qué? Porque es el campeón, el rey de copas, Liga de Quito. Y tiene altitude. Y Dios, siempre con Dios en el corazón, Liga de Quito. Amém. Obrigado, amigo. Então esse é um pouquinho da confiança dos torcedores da LDU aqui, que tenta chegar à sua final de Libertadores pela segunda vez na história. Foi campeão em 2008 contra o Fluminense. Aí vale agora apelar pra altitude, pra Deus, pra todo mundo. Todo mundo. Vai, Jailson? Tem Claro que vale. É final de Libertadores no jogo. Já passou pelo São Paulo também, que é um dos grandes vencedores do futebol sul-americano, e agora tem essa confiança para enfrentar o Palmeiras, Jailson. Não, é final de Libertadores mesmo. A LDU vem num momento muito bom com o Thiago Nunes, né? São 5 jogos aí sem perder. Tá na segunda colocação, né? Do Hexagonal final, que o Dom que estava destacando ali no campeonato, atrás do Del Valle, inclusive, né? Del Valle é o líder. Disparado, né? Del Valle é o líder, a LDU na segunda colocação. Mas a LDU tem que confiar, realmente tem seus destaques, mas tem o Palmeiras, né? O Palmeiras também é embaçado, vai ter que fazer. Eu penso que a LDU vai ter que fazer um jogo perfeito. Vai ter que fazer um baita de um jogo, por exemplo, não pode dar os moles que deu contra o São Paulo lá no segundo tempo. Sim. Nos moles ali, sim. O Palmeiras mata o jogo. Até quando a partida estava 1-0 para a LDU, 1-0 e o São Paulo perdeu alguns gols, São Paulo perdeu alguns, 3 gols pelo menos ali, oportunidade que tinha o São Paulo de empatar e virar o jogo. Então, contra o Palmeiras não pode cometer esses erros, que aí Flaco Lopes e Vitor Roque, esquece, é pimba. O Vinícius falou de talvez 3 dúvidas, Fux, Aníbal e Maurício. O que é que você pensa, Donk? Eu acho que são questionamentos dos 2 primeiros muito pautados pelo final de semana, né? Do Fux e do Aníbal, que vinha em um grande momento, convocação, mas recentemente teve essa atuação infeliz, né? Contra o Flamengo. Eu, ainda assim, acho que o Aníbal poderia ser interessante. Acho que o Murilo, pelo histórico, também iria com ele.
a dúvida entre Maurício e o Alan. Acho que pensando no que a LDU possa se expor, vir para cima, acho que você ter o Alan pelo corredor pode ser um caminho interessante para você explorar, para ter mais velocidade, explorar o espaço, tendo a característica do que pode ser o jogo, né? E só para ressaltar, é bizarro, né, o número que o Vinícius traz, né? De 23 jogos internacionais, o último que você perdeu ainda foi com reserva. Mostra a força do Palmeiras. Eu entendo a confiança do torcedor da LDU, que tira Botafogo, que tira São Paulo, mas o Palmeiras está num nível acima. E apesar das dúvidas pautadas pelo fim de semana, pensando no nível da atuação, eu não acho que é um Palmeiras que chega pressionado ou com desconfiança por conta da derrota no confronto direto. Porque acho que teve uma grande atuação e acho que isso acaba não influenciando. Mas respondendo a pergunta, eu iria com o Murilo, com o Aníbal e com o Alan. Você faria as 3 mudanças? Não, você manteria o Aníbal. E colocaria, então, o Murilo, voltaria o Murilo e o Alan. Bom, a gente... Novo por aqui, afinal, esse programa é o de primeira. E a notícia envolve Abel Ferreira, hein? Abel Ferreira perto da renovação com o Palmeiras. Essa notícia que está no All Sport de agora, informação do nosso colunista César Mello. E ele fala, né? Ele conta que o Abel chegou a rejeitar algumas propostas vindas de fora, como no Nottingham Forest da Inglaterra, do Al Hilal, do Sporting, do Benfica também, de Portugal, de onde é Abel Ferreira, e está muito perto de renovar contrato até 2027. PVC, você já disse um tempo atrás aqui no programa, né? Que a renovação estava perto de acontecer, mas o Palmeiras ia esperar o momento certo para ser anunciado, ou para o Abel dar a palavra final dele. Em que pé que está essa negociação agora? Ele vai renovar. A questão é saber quando vai ser o anúncio disso. E o anúncio depende muito do que vai acontecer nas próximas semanas. Porque perder para o Flamengo, você não volta 3 casas, mas você volta uma casa. Vamos pensar nas 2 renovações de técnicos mais próximas, mais anunciadas, que são Felipe Luiz e Abel. Se o Felipe Luiz ganha a Libertadores e o Brasileirão, o cenário 1 fecha amanhã de manhã pelo que ele está pedindo. E o Flamengo tem uma discussão de valor com o Felipe Luiz para não fechar pelo que o Jorge Mendes pede. No caso do Palmeiras, é um pouco diferente porque tem uma sequência de trabalho de 5 anos e vai renovar. Mas se você ganha o Brasileiro e a Libertadores, cenário 1, acerta... Como é que não assinou ainda? E se perde um dos dois, ainda não vai assinar? E se perde os dois, mas como é que vai assinar? Isso a gente sabe que vai acontecer. Então, calma. Palmeiras e Flamengo vão disputar os 2 títulos mais importantes. E ele já tinha falado que ele queria uma cláusula relacionada à não conquista de títulos, né? Que estava faltando isso justamente para assinar. Mas acho que não é esse o problema. Vai assinar, vai renovar. O que pega mais nesse momento é entender qual vai ser o cenário. Você ganha da LDU quinta-feira, anuncia na sexta-feira que renovou, palmas para todos. Você perde da LDU, empata com o Cruzeiro, o Flamengo ganha do Fortaleza, vaias para todos. Mas vai renovar. O Abel vai renovar o contrato com o Palmeiras, o Felipe Luiz provavelmente vai renovar o salário, o contrato com o Flamengo. Não dá para ter hoje o anúncio oficial. Até porque a gente não sabe qual vai ser o cenário dos próximos 2 meses, até o dia 7 de dezembro. Esse é aquele mais corneta, né, gente? Que falava, acabou o ciclo, o Abel tem que sair, ou mesmo quem xingou o Abel e ele não esqueceu até hoje. Não sei se eles mantêm essa opinião, né? Depois dessa retomada aí do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e seguindo em frente também na Libertadores. PVC, para o Abel e para o Palmeiras, essa permanência é positiva? E a mesma pergunta que fiz para o Musetti, né? Quais seriam as ambições de carreira do Abel nesse momento? Um time inglês da Premier League, o Nottingham Forest, por mais que não seja ali um clube de primeira prateleira do futebol inglês, mas não seria uma porta de entrada para chegar lá, por exemplo? Como que você avalia isso? O problema é você ter o entendimento de que o Nottingham Forest é um clube que demite técnico a cada... no ritmo que o Brasil demite. Ainda que não seja verdade que a Inglaterra demita assim, né? No ano passado foram 8 mudanças de técnico. E o Brasil teve já, nesse ano, 21. Então não é a mesma coisa. Mas o Nottingham Forest do Marinakis não parece um clube que dê segurança. Então você chegar na Premier League por um clube que vai demitir,
que vai demitir o Nuno Espírito Santo, que o Abel conhece bem, que vai demitir o Ange Postecoglou, como aconteceu agora, não faz muito sentido. Ele tem uma ambição de dar estabilidade para a família, de ter uma estabilidade financeira que ele alcançou e de ter uma estabilidade de trabalho. Hoje ele é um técnico que tem um mercado no futebol brasileiro gigantesco. Se ele quiser sair do Palmeiras e não fechar a porta em outro clube, ele pode trabalhar no Brasil. Talvez feche por ter uma relação com o Palmeiras muito íntima. Se ele for para a Inglaterra, ele tem que escolher bem. Eu, particularmente, acho que o Benfica não efetivou proposta, fez sondagem. Porque o Benfica, logo depois que eliminou o Fenerbahçe, estava muito claro que o Fenerbahçe, demitindo o Mourinho, se caísse Bruno Lage, o caminho era o Mourinho. E o Mourinho tem uma história com o Benfica, até o Mourinho é da região de Lisboa, nunca foi esportinguista, ele morou em Setúbal, foi jogador do Belenenses, tem uma história com o Benfica, chegou ao Benfica emocionadíssimo, começou a carreira de técnico no Benfica em 2000, não funcionou, ele tem uma dívida com ele mesmo, porque não deu certo no Benfica, depois foi brilhante no Porto. Então não acho que fosse o Abel a prioridade. A prioridade era fechar o Mourinho como fechou. De qualquer maneira, o Abel tinha interesse, observação, sondagem do Benfica também. Para o Palmeiras é bom que ele permaneça com um trabalho olhando para os próximos 2 anos, com planejamento para os próximos 2 anos. Uma matéria muito interessante feita pela Camila Alves, uma das nossas setoristas de Palmeiras, falando, Flaco nunca mais, hein? Ascensão de Lopes no Palmeiras, tem 10 quilos a mais, seleção e recado pro técnico. Aqui tem até foto do Flaquito. Olha o Flaquito aqui com o primeiro técnico, o Javier Kloss. Falou para ele que tudo valeu a pena. Ele que teve momentos bem sofridos no Palmeiras, né? E agora tá voando, já superou marcas de gols, né? É a fase mais artilheira dele e tá comendo mais, né? Ganhou 10 quilos. Eu lembro que no começo do ano, na volta das férias, né? Teve uma crítica do Abel falando, não, porque o Flaco chegou com 5 quilos a menos de massa magra. Recuperou rapidinho o Flaquito, hein? Vou trazer o Pedro Rocha para falar não só do Flaco, mas do elenco do Palmeiras todo que está se preparando para viajar ainda hoje para o Equador, né, meu amigo? Bem-vindo ao Tá1. Fala, Joana, tudo bem? Boa tarde pra você. Olha só, esses 5 quilos que o Flaco perdeu, pode saber que fui eu que encontrei, viu? O problema para uns é a solução de outros. Tanta gente querendo, achando que é ruim ganhar peso, e o Flaco, ele acabou que foi uma solução para ele, que virou um jogador de seleção argentina. Quem diria, né, Joana de Assis? Ele que era tão criticado pelo torcedor do Palmeiras durante tanto tempo, e tá exatamente nesse momento almoçando, porque o Palmeiras treinou hoje pela manhã na academia de futebol e viaja ainda hoje para o Equador, onde treina amanhã em Quito para a partida de quinta-feira contra a LDU, jogo importantíssimo, jogo de ida da semifinal da Libertadores da América. Palmeiras, Joana, venceu todos os 5 jogos que fez como visitante nessa edição da Libertadores. E contra times estrangeiros, seja aqui no Brasil ou fora, não perde há 25 jogos. Esses números dão tamanho dessa sintonia do Palmeiras de Abel Ferreira com essa competição, o time que já venceu 2 Libertadores da América sob o comando do treinador português. O adversário, a LDU, já tem uma boa experiência contra times brasileiros nessa edição da Libertadores. Estava no grupo do Flamengo, foi o líder do grupo, no jogo contra o Flamengo lá no Equador empatou por 0-0 e depois nas oitavas de final eliminou o Botafogo, vencendo por 2-0 lá no Equador. Depois eliminou também o São Paulo, vencendo no Equador de novo por 2-0 e ganhando também aqui no Morumbi. Então o time do técnico Thiago Nunes conhece bem o estilo brasileiro de jogar, vai ser um problema para o técnico Abel Ferreira, além de tudo o que envolve uma semifinal de Libertadores da América. Para esse jogo, o Abel deve repetir o time que enfrentou o Flamengo no último domingo. Destaque para o Carlos Miguel, que vai fazer a sua primeira partida de mata-mata pela Libertadores da América. Ele já atuou na Libertadores quando defendia o Corinthians, mas na fase de grupos. O Carlos Miguel que ganhou essa vaga
depois da lesão do Everton. Palmeiras que vive dias decisivos para decidir o seu futuro, seja no Campeonato Brasileiro, que jogou contra o Flamengo no domingo, e depois, voltando do Equador, tem a partida decisiva contra o Cruzeiro, diante da sua torcida, no outro domingo, às 8h30 da noite, e tem, entre esses jogos decisivos de Campeonato Brasileiro, as semifinais da Libertadores da América. Então essas 2 semanas são fundamentais para o torcedor palmeirense, que sonha muito com esses 2 títulos acabando 2025. Palmeiras que vai voar daqui a pouquinho, viu, João? Daqui a meia horinha o ônibus passa aqui direto para o aeroporto, começando essa primeira missão da semana, Libertadores da América. E o Cruzeiro só pensando, tomara que Flamengo e Palmeiras se deem mal nesses primeiros jogos para precisar colocar o time titular no jogo de volta, mas depois vai querer que eles passem para ficarem preocupados com a Libertadores. Vai ficar todo mundo de olho aí nessa atuação aí, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, né? Obrigada, meu amigo, pelas informações aí, trazendo tudo, os detalhes desse último momento de preparação aqui ainda no Brasil, né? Como o Pedro já trouxe, o time está almoçando e ainda viaja ainda hoje para o Equador. É ligado na Libertadores e na LDU. Venha! Bora, Rê! Beijo pra você, abraço pra toda a galera, hein? Ligadaço 220, gente. O negócio é o seguinte, hein? Eu tô aqui, praticamente acampado. Daqui a pouco a prefeitura vai me cobrar o IPTU, porque daqui eu não saio até o busão do Palmeiras passar. Aí chegou um pouquinho mais cedo aqui, e aí passou um busão, eu falei, meu Deus do céu, ônibus do Palmeiras, caramba, já, vamos entrar ao vivo. Aí depois conversei com uma rapaziada daqui, gente boa demais, os caras falaram que alguns membros da comissão técnica já partiram. E o busão do Palmeiras, a delegação com os atletas, vão almoçar, estão assistindo o jogo aberto lá dentro, certamente. Eles estão dando aquela descansada, aquela refrigerada, né? Porque tá um frio danado aqui fora, lá também deve estar mais gostosinho. E aí eles vão passar bonitinho pra cá, porque eles têm esse compromisso fundamental no meio de semana. Eu vou trazer uma curiosidade aqui, uma positiva e uma não tão positiva assim. Se a gente for analisar os desfalques do Palmeiras, o Everton tá recuperado? Não. Paulinho tá recuperado? Tava no São Paulo Fashion Week outro dia e tá recuperado? Também não. Evangelista, volta a ser relacionado? Também não. Então são desfalques importantes, sem dúvida alguma. Agora, o Palmeiras vai ter praticamente a mesma base do jogo do último fim de semana naquela partidaça diante do Flamengo. E é importante ressaltar uma outra situação, gente. Como é bom ser palmeirense, né? Você que tá assistindo o programa, que não é bom ser palmeirense, o Palmeiras não sabe o que é perder fora de casa em Libertadores contra os times gringos há mais de 2 anos, gente. São 25 jogos de invencibilidade. Então, assim, Capela retrospecto não entra em campo, é bem verdade. Mas pelo menos dá uma moral sim. Então, o jogo que é quinta-feira, o Palmeiras vai passar por aqui daqui a pouquinho, você vai acompanhar conosco. Vai chegar, se Deus quiser, tudo certinho. Ainda hoje, vai treinar amanhã, fazer todo aquele reconhecimento e quinta-feira, consequentemente, vai pra guerra contra a LDU, valendo vaga na final da Copa Libertadores da América. Então, em relação às novidades do Palmeiras, Verdão tá bem tranquilo. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais, né? Fazer o quê? A gente que não gosta nada de polêmica, a gente vai falar sobre as polêmicas também. Mas há uma possibilidade, não está confirmado, o Palmeiras não fala publicamente sobre isso, não está confirmada, mas há a possibilidade do Palmeiras conversar com a CBF, mandar ofício, falar sobre a arbitragem, porque realmente, desde a semana retrasada, que o clima não ficou muito bom com aquele negócio envolvendo o São Paulo, no erro do Ramon Abate-Abel, jogo do último final de semana também polêmico, com o Wilton Pereira Sampaio diante do Flamengo no Maracanã. Então o Palmeiras vai tentar contemporizar, colocar panos quentes para essa reta final decisiva de Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, eu fico ouvindo só o Negrão aqui, ó, abrindo e fechando o portão. Mas jogador nenhum mais entra, agora só sai. E por falar em sair, vamos tirar da frente as polêmicas, tá? Tomara que a gente não tenha polêmica no meio de semana, no fim de semana, então vamos pelo menos recuperar. Deixa de lado agora o brasileiro, pensa na Libertadores, Palmeiras está jogando bem, o time está no melhor momento da temporada e tem a LDU, que eu já falo para você, é uma equipe perigosa, mas a teoria não é melhor que o Palmeiras. Eu também concordo, mas a gente sabe que se chegou numa semifinal Libertadores é porque tem algo diferente. Então o Palmeiras tem que respeitar seu adversário como sempre fez, né? Claro, tem a altitude, mas aquela altitude que não atrapalha para você correr. A bola só fica um pouco mais rápida e aí você tem que se adaptar o mais rápido possível, né, o que você vai ter no jogo. Então eu acredito muito que o Palmeiras possa fazer um bom jogo. Você falou bem, Renato, né? O Palmeiras vem num momento importante no campeonato e jogando bem. Isso te dá uma tranquilidade maior para você entrar em campo e fazer o melhor e tentar trazer um resultado importante para o próximo jogo aqui em casa. Perdeu para o Flamengo, mas jogou bem no Maracanã. Não dá para falar da atuação do Palmeiras, não é?
E vou trazer aqui agora uma análise do GE dessa derrota do Palmeiras para a equipe do Flamengo. Abre aspas, erros individuais custam gordura na ponta, mas Palmeiras não tira só coisas ruins contra o Flamengo. Verdão tem bom início no Maracanã, mas acumula vacilos pouco característicos contra seu principal adversário na luta pelo título. Time segue líder nos critérios de desempate. 3 erros capitais definiram o rumo do Palmeiras na derrota para o Flamengo por 3-2 no Maracanã. A partida tirou a gordura do líder no confronto entre os principais postulantes ao título brasileiro, mas não teve apenas pontos negativos, né? A falha ali do Bruno Fux na questão da virada do Pedro no primeiro gol, aí teve a questão da falta do Pedro em cima do Fux, mas foi mais falta ainda em cima do Vitor Roque, o Danilo segurando o Vitor Roque, e aí a questão do terceiro gol, uma falha absurda do Aníbal Moreno. Apesar do resultado que deixa o Flamengo muito vivo na disputa pelo título, o Verdão teve bons momentos no jogo, especialmente a postura, mais agressiva do que no histórico recente em confrontos com times de poderio semelhante ao seu. Há ajustes a se fazer para minimizar os erros como os que aconteceram, mas o time de Abel buscou o jogo, incomodou o adversário e fez um jogo mais parelho do que o 3-1 indicava. Será uma disputa muito próxima até o final do Brasileirão, entre os dois times e também uma possível final de Libertadores. Enfim, é isso mesmo, o Palmeiras fez uma boa partida, muito mais do que o dobro de finalizações em relação ao Flamengo. Se você pegar os últimos anos que o Palmeiras jogou no Maracanã, o Palmeiras sempre sofreu. Dessa vez o Palmeiras teve o domínio do jogo e os erros individuais e a questão dos erros de arbitragem influenciaram no placar. Contra o Flamengo, contra a equipe grande em jogo decisivo, tem que ter erro zero. E o Palmeiras vacilou também nessa questão. Mas enfim, bons sinais para o que vem no restante da temporada, principalmente no Brasileirão e o título da Libertadores, quem sabe. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!